Bom dia a todos que nos acompanham. Vou tirar o padre um pouquinho aqui para ele ficar à vontade enquanto eu faço a acolhida de vocês. Bom dia, os que estão aí nos acompanhando, vão dando um oi no chat. Vamos começar. Já somos bastante aqui, já vamos interagindo. Bem-vindos a este segundo momento da nossa Semana Teológica da Unicatólica. Esse nosso segundo momento. A Unicatólica, mais uma vez, está aí para oferecer para vocês o melhor possível da teologia e da filosofia. E uma das preocupações da Unicatólica é justamente trazer para o contexto da filosofia e da teologia no Brasil temas que não são habitualmente tratados. Às vezes, nesses campos, são os mesmos autores e os mesmos temas. Por isso, nós, nessa semana mais especificamente teológica, mas que naturalmente tem questões filosóficas que vão ser tratadas aqui, então, na Unicatólica a gente não separa as coisas, as duas asas estão sempre juntas, para usar a analogia João Paulina aqui. Nós buscamos trazer temas que injetem novos autores, novas discussões no âmbito acadêmico. A minha preocupação é sempre esta. Eu quero oferecer, como curso na Unicatólica, autores e temas que possam produzir monografias, artigos, que sejam provocações. Antes de nós começarmos, a frequência como está funcionando. Vocês devem colocar o nome completo no chat, vocês têm que fazer a inscrição. Todos, com certeza, já têm o link da inscrição, vou colocá-la aqui ainda. Então, ainda há tempo de fazer inscrição no dia de hoje, porque eu sei que alguns podem saber no começo do evento de que ele está acontecendo. Coloque lá, e você tem que ter 75% de participação no evento. O coordenador do nosso centro acadêmico, o presidente do nosso centro acadêmico, o Francisco Wallace, o seminarista, ele está verificando aqui, anotando os nomes de quem está no chat. Por isso você tem que colocar o nome, não basta estar no chat, tem que colocar o nome completo para que nós façamos essa verificação. Ok? Então, sejam bem-vindos. Ah, e outra coisa, em torno de 20 dias, porque nós temos muita demanda de eventos, eu vou colocar aqui o portal de certificados. Então, vocês têm que colocar o CPF de vocês para acessar o certificado depois. Mas na inscrição, você tem que conferir se o seu nome está correto, o seu e-mail e o seu CPF. Qualquer erro nessas informações, você não terá o certificado. Muita gente... eu esqueci o número do meu CPF. Depois tem problemas, que gera uma série de transtornos. Então, sejam muito atentos a isso. Não coloquem, obviamente, o CPF de vocês aqui. Aqui são o nome completo, no chat. Então, estamos no segundo momento da nossa semana teológica, John Henry Newman and Gilbert Keith Chesterton. O que eles ensinam a filosofia e a teologia de hoje? Tenho percebido nos últimos tempos um renascimento, vou usar muito esse termo essa semana, desses dois autores no Brasil. Estão surgindo sociedades, inclusive fora do âmbito estritamente universitário, ou seja, de universitários, que às vezes não encontram, eu acredito, né, um logradouro, um espaço no ambiente universitário tradicional, convencional no Brasil, para o estudo desses autores. Então, a universidade tem que acolher esses movimentos intelectuais fora do seu âmbito. E, sobretudo, do âmbito cristão, católico, até protestante, nós temos aí uma atenção muito grande, ultimamente, nesses autores, certo? Com publicações mais numerosas. Hoje nós estamos um pouco mais dedicados ao Newman, e eu vou falar no final dos livros dele, como já falei no momento passado. Hoje nós vamos passar, então, agora nós vamos passar ao segundo momento, e eu vou colocá-lo aqui na tela, um dos principais, talvez o maior especialista em Chesterton que nós temos aqui no Brasil, e que também é conterrâneo dos nossos, vamos dizer assim, é do mesmo âmbito linguístico, né? Dos nossos... Não é conterrâneo, porque é dos Estados Unidos, se não me engano. Mas é do mesmo âmbito linguístico dos nossos autores. Então, eu já vou acolhendo, dando
a minha saudação ao padre Dr. Scott Randall Payne, que é professor da UNB. Padre, bom dia em primeiro lugar. Bom dia. Bom dia, vou fazer a sua apresentação solene aqui, né, do seu longo currículo invejável. Mas antes de tudo, padre, vamos confirmar, o senhor é dos Estados Unidos ou da Inglaterra? Bom, os antepassados são da Inglaterra, sim, mas este foi no século XVII. Depois chegaram para os Estados Unidos e eu sou americano. Ah, muito bem. Mas o pé está lá na terra dos nossos autores, né? Muito bem. Vamos à biografia do padre Randall Payne. É professor associado 4 da Universidade de Brasília e pesquisador da mesma instituição com estudos na Universidade de Chicago, entre 1970 e 71. Graduação em Antiguidades Clássicas, Latim e Literatura Latina pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, em 74. Graduações separadas em Filosofia e Teologia, seguidas por mestrado, né, em 82 e 88. Em Filosofia pela Universidade Pontifícia de Tomás de Aquino, em Roma. Livro publicado nos Estados Unidos sobre o pensamento de Chesterton, em 1999, com tradução portuguesa, lançado no Brasil em 2008. Eu já vou colocar aqui no chat e no final eu vou falar dele mais detidamente. O padre acabou de me informar que há uma segunda edição desse livro, que é de 2019. E, muito bem, tem uma antologia dos escritos de Bernard Kelly, editada, comentada e publicada nos Estados Unidos em 2017. Vários capítulos de livros e artigos sobre questões filosóficas e religiosas em português e inglês. Surgiram sobre ateísmo, que o padre tem online, que eu descobri o nome do padre em primeiro lugar por ser esse tema sobre o ateísmo, se não me engano. Então, tem muitos artigos do padre online. Experiência nas áreas de filosofia, teologia e ciências da religião, com ênfase em filosofia medieval, filosofia oriental, metafísica e teologia e filosofia comparadas. Pesquisador visitante na Universidade Nacional de Singapura, em 2007, e Visiting Scholar no Centro para o Estudo das Religiões Mundiais da Universidade de Harvard, em 2013. Desde 2015, pesquisa e publica, né? E você pode encontrar o material dele no site 3 Wisdoms. Assim, estou lendo como está aqui. Eu vou colocar o site no chat, e o padre também tem um canal no YouTube de mesmo nome. Então, vocês vão poder acompanhar o trabalho do padre por ali. Eu, em 2018, estive em Brasília, olha como é a providência, para fazer algumas palestras sobre Bento XVI, e um casal muito jovem, que estava lá presente, me convidou para visitar um padre especialista em Chesterton, na parte da tarde, depois das palestras, e eu tive a alegria de estar aí onde o padre está, na sua própria casa, visitando, e fui maravilhosamente acolhido. E eu previa uma participação presencial do padre Randall Payne na nossa instituição. Mas, no meio do caminho, tinha uma pandemia no meio do caminho, como diria o Drummond. Aqui. Mas espero que isso se concretize no futuro, até porque o padre tem ligações com Fortaleza, né, padre? Tem um espacinho lá dele. Então, em breve, se Deus quiser, a providência vai nos permitir nos encontrarmos presencialmente em Quixadá. Minha alegria, padre, pelo seu sim, tão disponível para dar essa palestra para nós, tão generoso. E o nosso protocolo é o seguinte: o conferencista tem uma média de 1 hora de tempo para fazer a sua exposição. Hoje, como é a segunda palestra, o padre tem a liberdade de se estender mais, porque não temos nenhuma conferência depois. E, em seguida, no finalzinho da palestra, eu vou provocando as questões que eu vou colocar no chat. Que vocês vão colocar no chat e eu vou colocar na tela para que o padre possa lê-las e respondê-las livremente. E no final, eu volto a falar dos livros do Newman, que estão disponíveis em português, e dos cupons de desconto que as editoras nos apresentaram. Nossa ideia aqui é que conheçam o trabalho do padre Scott, os livros que ele publicou, mas, obviamente, que conheçam os autores que ele vai falar. O padre Scott, tão generosamente, vai falar para nós hoje sobre Newman, e no dia 19 vai falar sobre Chesterton. Então, nós teremos... Ele é o autor, vamos dizer assim, é a pilastra do nosso evento, porque ele vai abrir as reflexões sobre os nossos 2 autores. Então, eu volto no final para as perguntas e divulgações de livros. Padre Scott, ao senhor a palavra. Obrigado, Rudy.
talvez um comentário rápido sobre o fato que você mencionou, que eu sou de um país anglófono, Estados Unidos, com antepassados na Inglaterra, e a gente pode perguntar por que dois autores ingleses, especificamente ingleses, estão tendo um impacto tão crescente aqui no Brasil. Claro que tem um monte de autores alemães e franceses, espanhóis, e também aqui no Brasil também tem alguns bons autores. Mas por que especificamente dois ingleses e dois caras realmente bem ingleses, embora muito diferentes? É importante reconhecer o papel da Inglaterra na história moderna, por várias razões. Também por causa do Império Britânico, que foi o império mais abrangente na história do mundo, para o bem ou para o mal. Isso não é uma avaliação, só uma observação. E virou a língua franca do mundo. Mas também a Inglaterra passou, do ponto de vista do cristianismo, especificamente do catolicismo, por mais perseguições que talvez qualquer outro país, talvez você pode sempre apontar perseguições, mesmo na França, também no México, mas na Inglaterra, por séculos, foi ilegal até ser católico. E só foi durante a vida de John Henry Newman, ele nasceu em 1801 e faleceu em 1990, ele é senhor século XIX, ele quase enche este século com a sua vida, mas durante as primeiras décadas, ele não podia ocupar uma posição oficial no governo ou até numa universidade pública por ser católico. E isso mudou na terceira década do século. Mas a Inglaterra passou, apesar de ser um país progressista, aberto, cheio de nova ciência, nova filosofia, ficou meio repressor quanto à Igreja Católica até recentemente. Até hoje não tem um acolhimento pleno. Embora se você visitasse a Inglaterra, você vai notar que as igrejas anglicanas são meio vazias nos fins de semana e as igrejas católicas mais cheias. Bom, eu já falei várias vezes sobre esse livro de Newman no último ano, por outros convites, e até tem uma apresentação no meu site, no YouTube. Eu vou tentar falar um pouco diferentemente hoje do que eu falei dessas vezes, porque foram também gravadas aquelas palestras. E você pode falar sobre um livro, um dos maiores livros de John Henry Newman. Você poderia falar 10, 20 horas e sempre explorar novas dimensões. São tão ricas. O livro eu vou identificar o livro. Estou fazendo uma caminhada rumo à identificação. O livro que estamos discutindo hoje é um dos livros. E tem 4 livros dele que você tem que manter em mente para entender qualquer um deles, porque eles são interrelacionados. A mente de John Henry Newman é uma mente também que tem uma continuidade, uma coesão, mas também uma história que vai ficar bastante evidente no livro que discutimos hoje. Eu vou colocar cada um desses 4 livros em uma relação especial, depois focalizar em um deles. E a diferença, a distinção, tem 2 pares de livros, cada um desses pares respeita uma questão do indivíduo, da pessoa individual, e outro do par, uma questão social, comunitário, do povo. O primeiro livro é, de facto, é o último livro, porque é mais difícil. Eu já palestrei sobre isso, é difícil e exige mais atenção. Chama-se Gramática do Assentimento e é um estudo das disposições do conhecimento, da fé, da crença do indivíduo. Como é que um indivíduo qualquer chega a dizer
eu acento aquela proposição, eu creio nessa verdade, eu sei essa coisa, eu conheço algo. Todas essas questões epistemológicas sobre conhecimento, Newman trabalhou 20 anos nesse livro, acabou publicando-o em 1870, Gramática do Assentimento, sobre a fé, como isso aqui agora acontece. Qualquer coisa que você sabe, qualquer coisa em que você acredita, o que acontece? Esse é um dos análises mais minuciosos, mais profundas, jamais feitas sobre isso. Porque a filosofia moderna, o mundo moderno é muito epistemologicamente obcecado. A epistemologia quase tomou o palco dos outros domínios da filosofia. E ele respondeu a isso querendo falar especificamente sobre a fé. E outro livro neste par é A Ideia da Universidade, que ele escreveu como programa para uma universidade católica que ia ser estabelecida em Dublino. De facto, foi estabelecida, mas não foi um sucesso. Mas o livro foi um sucesso. E nesse livro ele fala sobre o conhecimento no seu conjunto, não apenas pessoal, individual, mas como é o mundo do conhecimento, as disciplinas diferentes, as humanidades, as ciências da natureza, as ciências sociais, e a teologia, como ela pertence, como a religião entra nesse conjunto, porque ele ficou muito preocupado em todos esses livros com a defesa da religião como fonte de conhecimento verídico, não apenas de opiniões, actos cegos de fé, mas também de conhecimento seguro. Então, esse livro faz uma análise muito lido até hoje, mesmo fora do âmbito cristão, como uma das melhores apresentações da educação clássica, que também abre as portas para as ciências modernas. Então, gramática do assentimento, a fé aqui e agora, conhecimento aqui e agora numa pessoa, ideia da universidade, conjunto das ciências, dos saberes humanos. Mas tudo isso sincronicamente falando, estou usando um termo técnico, mas sincrônico significa estar aqui e agora, espacialmente, pessoas que estão crendo agora, sabendo agora, universidade que existe agora. O outro par é diacrônico. Diacrônico significa histórico, cronológico, no tempo. E aqui temos também um livro dirigido mais ao indivíduo e um livro dirigido mais à comunidade. O indivíduo é o livro famoso dele, Apologia Pro Vita Sua, apologia pela sua própria vida, que ele escreveu, defendendo-se contra ataques da sua honestidade e também da igreja, a qual ele se associou finalmente, a Igreja Católica. E é um famoso livro. O livro marcou na sua vida o início de popularidade dele, porque foi tão honesto, foi publicado serialmente em revistas, jornais, e as pessoas começaram a ver esse cara. Você pode dizer qualquer coisa sobre ele, mas ele não é desonesto. Ele fala o que ele acha e ele segue suas intuições e suas inspirações. Apologia Pro Vita Sua, sobre a vida de John Henry Newman, mas uma vida só. E ele chama esse livro The Story of My Mind. The Story of My Mind. A história da minha mente. Que mentes humanas, não seria o caso mente angélica, certamente não da mente divina, mas mentes humanas têm uma história. Vivem no tempo, crescem. E ele não virou no início da sua vida aquilo que ele vai ser no final da sua vida. E também seus pensamentos, suas convicções cresciam. E ele marca isso, ele segue isso na apologia. O livro que vamos estudar hoje é um livro sobre esse mesmo assunto, ou seja, a história do conhecimento, a história da fé, a história da convicção, mas agora aplicada à igreja cristã especificamente. Que a igreja, sendo, na visão dos cristãos, este é algo meio comum ao mundo católico, evangélico e ortodoxo,
a igreja não é uma instituição só, é uma instituição, mas, antes de mais nada, é uma realidade viva e pessoal, que tem uma cabeça, que é Cristo, tem um corpo, que somos nós, e tem uma alma, que é o Espírito Santo, e tem uma mente. A igreja pensa. E pensa também como Newman, na sua própria vida biográfica, agora a igreja pensa historicamente. O pensamento cresce, se desenvolve, se desdobra, se renova. E o livro chama-se O Desenvolvimento da Doutrina Cristã. O desenvolvimento da doutrina cristã. E este livro foi escrito antes dos outros, foi já nos anos 40, quando ele estava passando do anglicanismo ao catolicismo, em parte como resultado das reflexões apresentadas neste mesmo livro. Ele assentou por escrito aquilo que estava acontecendo na sua reflexão, mas observando a história do cristianismo. E no início, porque ele fazia parte do movimento de Oxford, este é um termo técnico para o movimento, especialmente nos anos 30 e 40, continuava um pouco depois, mas quando Newman saiu, perdeu um pouco o fôlego. Mas este movimento foi um movimento dentro da igreja anglicana, prometendo uma resolução de certas tensões entre um cristianismo apenas bíblico e também um cristianismo um pouco mais desenvolvido teologicamente. Houve várias correntes até hoje no anglicanismo, porque tem uma certa flexibilidade nas suas articulações. E o movimento de Oxford quis religar a igreja anglicana com os padres latinos e gregos dos primeiros séculos. E pulando, de certa forma, em cima da Idade Média para renovar o contato com a igreja primitiva, como se diz às vezes, ou especialmente os padres apostólicos, os apologistas do segundo século e os padres típicos do terceiro século até século VIII. O último normalmente é visto como São João Damasceno na primeira metade do século VIII. E Newman fazia parte disso. Ele foi até provavelmente o astro mais luminoso dessa convicção. Porque a ideia era que você tem o catolicismo, que é muito ritualístico, e muito dogmático, e muito cheio de desenvolvimentos ulteriores, além da Bíblia, segundo essa visão. E você tem a igreja evangélica, que quer religar com a igreja primitiva, mas que tem a tendência a ser mais ligado às emoções e às experiências pessoais, convicções privadas. E a igreja anglicana deveria ser a via média para resgatar os elementos extremos. E isso tem uma certa lógica nisso. O inglês também é famoso por querer equilibrar as coisas, evitar extremismos de qualquer tipo. E também a ideia de uma igreja católica que consta, segundo esta visão, de 3 ramos, teoria dos ramos. O ramo ortodoxo, na Grécia, na Síria, na Rússia, igreja oriental ortodoxa, e que é a igreja católica ortodoxa, a igreja católica romana, baseada em Roma, e a igreja católica anglicana. Parece muito irônico. Somos uma grande família com 3 ramos. E quando Newman começou a aprofundar-se nos padres gregos e latinos, também deparou com figuras medievais e descobriu aos poucos que esses supostos acréscimos que a Igreja Católica tivesse acrescentado à fé, de facto são elementos orgânicos. E essa suspeita da parte dos anglicanos e
de alguns cristãos que a Igreja Católica está inventando novidades, não é bem baseada. E as conclusões às quais ele chega nesse livro sobre o desenvolvimento da doutrina cristã é que esses desenvolvimentos ulteriores até Concílio de Trento e várias ideias sobre o papel de Maria na salvação e da Eucaristia, ele viu essas verdades como elas estão no centro. Essa via média foi uma ilusão, segundo o número. Então, o livro foi publicado e a sua conversão foi, oficialmente, foi em 1845. Queremos agora apontar algumas coisas. Eu tenho vários pontos a salientar. Ele usa como título, eu tenho aqui uma edição do século XIX, The Development of Christian Doctrine, The Development of Christian Doctrine, doutrina, dizemos em português. Não diz teologia. E não diz fé, ou crença, ou ciência, ou filosofia. Ele diz doutrina. E isso tem motivo. Se você olha para Agostinho, tem outra palestra, eu falei muito sobre paralelos entre a vida de Agostinho e a vida de Newman, que são interessantes, mas não temos tempo para isso hoje. Mas Santo Agostinho também publicou um livro famoso, On Christian Doctrine, de doutrina cristã, que é também sobre educação, um pouco como a ideia da universidade, embora mais breve. Por que ele usava a palavra doutrina em vez de teologia ou fé? E se abríssemos o livro mais profundo, provavelmente, de teologia de todos os tempos, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, e pegamos a primeira parte, e abrimos a primeira pergunta, primeira questão. A primeira questão é de doutrina sacra, sobre a doutrina sagrada, não sobre teologia. É sobre teologia. Teologia também é um termo legítimo, mas Tomás faz questão de usar também essa palavra doutrina. E somos um pouco ajudados a entender isso. Uma das traduções mais recentes em inglês da doutrina cristã de Agostinho chama-se On Christian Teaching, sobre o ensino cristão, sobre o ensino. Então, doutrina vem da palavra docere, que significa ensinar, como disciplina vem da palavra discere, que é aprender. Então, doutrina significa não apenas as verdades, não apenas o conteúdo, mas um conteúdo comunicado, um conteúdo transmitido, um conteúdo que vira interpessoal, que envolve pessoas falando, pregando, ensinando, e outras pessoas ouvindo, pensando, tentando digerir o conteúdo. Esse é um processo que demora muito tempo, como qualquer aprendizagem. Então, a doutrina quer salientar a aprendizagem do cristianismo e também o ensinamento do cristianismo, mas como algo ativo, algo que envolve tempo, o aspecto diacrônico que eu mencionei. Cada processo vivo tem estágios, tem tempo. Você está faminto, você não vai simplesmente achar um jeito de colocar proteínas e carboidratos diretamente no seu sangue, a não ser que você for em coma, talvez. Você vai comer, mastigar, engolir, passar pelo estômago, pelo intestino e o processo até que o conteúdo chegue no seu sangue
e nos seus atos, na sua sensação, na sua vida. Coisa aqui é que a verdade, a fé, a doutrina, também a teologia, são tipos de conhecimento. E conhecimento é algo vivo, não é apenas informação, não é apenas fatos registrados, não é cálculos, mas é um conteúdo vivo. Cada ideia que temos não é de novo, não é apenas uma coisa como uma pedra, mas é um princípio. Newman fala uma vez na sua gramática do assentimento, esse outro livro que eu mencionei, que a verdade de qualquer ideia consta de todos os aspectos possíveis que ele possui. Você tem entendido completamente uma ideia apenas se você tivesse conseguido identificar todas as suas implicações, todas as suas relações. Sem isso, você corre o perigo de reduzir a verdade a apenas uma coisa. Porque, como organismos vivos, são fecundos. Eles se reproduzem. Também as ideias produzem consequências, apontam a pressupostos e gera relações. E, por isso, doutrina cristã. Importantíssimo isso. Quando falamos sobre conhecimento, e também sobre fé, que é um tipo de conhecimento. Isso explica-se melhor no contexto da gramática. Mas tem duas dimensões de qualquer conhecimento. Tem conhecimento que é, digamos, objetivo, proposicional, que consta, sim, de afirmações ou negações. Pode dizer que qualquer verdade matemática simplesmente é assim, não pode ser de outra forma. Se for conseguido identificar uma boa equação, 2 mais 2 é 4, etc., você para lá. Claro, você pode fazer muitas coisas com 4, muitas coisas com 2. Tem relações lá, mesmo lá. Mas tem tipos de verdades que são formuladas em proposições. E muitas coisas também envolvidas na fé cristã são proposicional. Quando você diz Deus é Espírito, isso tem proposição. Deus tem uma natureza e 3 pessoas, isso tem proposicional. E é essencial que tenhamos essas definições, essas determinações. Mas não é apenas esse o conhecimento. E nem é o conhecimento mais essencial. É subordinado a um outro tipo de conhecimento, que é conhecimento pessoal. Conhecimento quando você diz, eu conheço você. Eu conheço Ricardo. Eu conheço Priscila. Essas são pessoas. Você não diz, eu sei essas pessoas, você diz, eu conheço. E esse conhecimento pessoal é um livro famoso sobre isso, Michael Polanyi. Se qualquer filósofo está assistindo, pega esse livro, towards a Post-Critical Philosophy, Personal Knowledge, ele elenca abundantemente os tipos de conhecimento baseados em pessoa. E, finalmente, no cristianismo, o último conhecimento, o supremo conhecimento, é o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, o conhecimento pessoal. Não é poder elencar 250 verdades sobre ele, mas eu conheço ele, eu tenho relação com ele, como pessoa. E a pessoa mais simples, sua avó, pode ter uma relação muito mais íntima com Cristo do que um teólogo que pode falar horas afora sobre a teologia. Falo isso no início, mais ou menos, porque também uma característica de Newman, sendo inglês e sendo anglófono, que complica um pouco o entendimento do seu intuito quando ele fala sobre conhecimento e sobre fé.
Inglês é o único livro, desculpe, única língua, único idioma moderno europeu que tem apenas uma palavra para esses dois tipos de conhecimento. Em português dizemos, eu sei algo sobre, você tem um saber que é normalmente impessoal, você sabe muito sobre geometria, sobre ciência, sobre história, sobre datas, etc. Mas conhecimento, quando se usa como verbo conhecer, normalmente envolve algo pessoal. Tem algumas outras exceções, mas temos pelo menos, em português, a possibilidade de distinguir nitidamente entre saber e conhecer. Eu digo aos alunos, às vezes, se você começa um namoro com alguém, por favor, não vá para Google e buscar essa pessoa, você vai apenas pegar saberes. Mas se você quer conhecê-la, você tem que passar tempo com a pessoa e, com o tempo, amar a pessoa para que esse tipo de conhecimento vire real para você. Newman fala sobre isso, fala sobre conhecimento nocional, esse está na gramática, e conhecimento real. Por exemplo, eu sabia muito sobre o vírus Covid-19, porque eu li muito nos jornais e nos livros, mas este foi nocional. Apenas quando eu perdi um colega aqui, e outra pessoa que eu conheço aqui no Brasil que teve a doença, eu vi esse sofrimento, vira um conhecimento real, pessoal. Newman faz esta questão, mas temos que lembrar que a língua inglesa não é muito útil nisso. Mesmo o alemão tem essa distinção, conhecer e saber. Ich kenne, conheço, ich weiß, eu sei. Francês, je connais, je sais. E espanhol também, italiano e português, mas não tem inglês. Essa é uma fraqueza da língua inglesa. E temos que lembrar isso. Por isso ele especifica esta distinção de uma forma muito trabalhada na gramática do assentimento. Mas envolve também um impacto sobre o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento de uma ciência ou um saber, vamos usar essa palavra só, um saber, envolve lógica, experimentos, cálculos, você aumenta seu saber. Mas o crescimento em conhecimento, no sentido de conhecer uma pessoa, também cresce, mas não por cálculos, não por experimentos, vamos esperar pelo menos que não. Você passa por experiências com esta pessoa, você vê como essa pessoa reage nessa situação, naquela. E essas experiências revelam cada vez mais a pessoa, não é? E conhecimento nunca termina, de facto. Não. Você pode terminar finalmente um cálculo. Você pode terminar uma exposição sobre um elemento químico, número atômico, todas as informações, e depois não tem nada mais a dizer. Mas quando você conhece uma pessoa, não tem essa última estação. Porque a pessoa, como diz Tomás de Aquino, perfectíssimo in natura, é a coisa mais perfeita, mais profunda, mais multifacetada que existe. E no cristianismo você está não apenas acumulando teses teológicas, mesmo se fossem importantes, mesmo se fossem dogmas, e Newman é muito insistente sobre a importância de dogmas corretamente entendidos. Mas mesmo dogmas existem em função desse conhecimento pessoal de Deus que buscamos. Então, tem outra distinção um pouco mais sutil entre aquilo que é explicitamente revelado e aquilo que é implicitamente revelado. A teologia fundamental, ou antigamente a gente fala mais de apologética, mas dentro da teologia fundamental fala sobre esses pressupostos, aquilo que você tem que aceitar até filosoficamente, preâmbula fidei, para poder até articular sua fé teologicamente.
e consequências, uma vez que você acreditar nessa verdade, o que é que se segue. Vimos isso nas definições da Imaculada Conceição, da Assunção Corpórea Nossa Senhora. Para o católico, essas são consequências que a gente tira das verdades que são reveladas explicitamente, embora não sejam explicitamente presentes. Então, mas este implícito envolve também esclarecimentos. E o desenvolvimento envolve não apenas acrescentar mais uma verdade, mais uma doutrina, mas mais um esclarecimento, ou como é que a igreja entende essa verdade hoje. No contexto novo, a verdade não é nova, mas a verdade articula-se de forma renovada, de forma mais precisa, mais ampla, mais profunda. Isso aconteceu bastante, especialmente recentemente, por causa da presença das ciências sociais, das ciências da natureza, conhecimento maior sobre as religiões do mundo. Tudo isso envolve que a gente olhe de novo para verdades já definidas, não para mudá-las, mas para ajudá-las a ficar em contato com essas verdades, não apenas fechando as portas, mas abrindo algumas janelas. Vamos falar mais sobre isso no momento. O próximo ponto que eu quero fazer não está em Newman, mas acho que está implicitamente em Newman, é uma ideia de São Gregório von Nyssa. São Gregório von Nyssa, juntamente com São Gregório von Nazianzen e o São Basílio, são os três padres cappadocianos, famosos por terem enucleado e definido, providenciado linguagem filosófica apropriada para articular teologicamente a Santíssima Trindade e a Encarnação, pessoa e natureza, o prosopon, o hipóstase e physis ou ousia, em grego. Eles escreveram em grego, mas hoje em dia quando dizemos Deus é três pessoas em uma natureza, Cristo é duas naturezas em uma pessoa, estamos usando distinções apresentadas, defendidas por eles e depois confirmadas no Concílio de Niceia e Constantinopla. E quando recitamos o credo mais fundamental, que é o credo Niceia Constantinopolitano, essas coisas são presentes. Não são definições, pessoa, natureza, mas tem esse pano de fundo teórico. Gregório de Nyssa é famoso também por ter apresentado uma ideia que chama-se epictasis, E-P-I-K-T-A-S-I-S, E-P de Paulo, I-K-T-A-S-I-S, epictasis, que significa progresso, avanço, mas ele usa esse termo para designar algo que, segundo ele, acontece no céu, ou seja, na beatitude eterna. E a sua ideia é que mesmo na beatitude, porque Deus, que é objeto do nosso amor, do nosso conhecimento, então, porque estamos vendo Deus face a face, Deus sendo um objeto, difícil chamar Deus de objeto, mas ele é a nossa experiência na eternidade, seja uma experiência, por definição, infinita, é impossível que chegamos ao fim. O epictase significa para ele que mesmo no céu estamos sempre crescendo no conhecimento. O crescendo está ampliando, não é um término da nossa peregrinação, sim, mas o início de uma nova peregrinação da nossa mente em comunhão com a mente divina. Isso não é doutrina, não é dogma, mas segue-se bastante rigorosamente da ideia da infinitude de Deus e da nosso encontro com Ele no além. Bom, o livro de Newman, que
eu diria, pressupõe isso, que o conhecimento vai crescer, ele se empenha muito em identificar a natureza, a índole desse crescimento como profundamente orgânico. Não é uma acumulação, uma agregação de coisas alheias, como um bolo de neve, não sei, isso não faz sentido para o brasileiro, mas qualquer coisa que cresce apenas por agregar elementos alheios, e sim um conhecimento da semente, ou do embrião, que desde o início já tem um plano dentro de si. E ao longo do tempo que precisa para crescer, as suas qualidades e seus atributos se desdobrem. Podemos ver isso com fotografia acelerada. Hoje em dia você vê uma flor crescendo, mas o embrião até. Nós temos nos organismos, na vida, sempre um plano de vida orgânico. Não é simplesmente assim. E vemos, e ele é saliente isso especialmente, nas fases, digamos, progredidas ou avançadas do crescimento, coisas, qualidades, atividades que não presenciamos no início. Você tem uma semente de um carvalho aqui, ele tem no seu código genético tudo aquilo que você precisa para ter a árvore do carvalho. Você planta, você irriga, e as raízes puxam, depois brota a semente e começa a ter um tronco, e depois ramos, e depois folhas, e tudo aquilo que um carvalho produz. Não sei se produz flores nesse caso, mas quando você vê essa semente no final do desenvolvimento, vai voltar para o ciclo de novo. Mas as folhas não são visíveis na semente, os ramos não são visíveis na semente, e seria completamente errado dizer que, bom, isso não é mais um carvalho, veja só, eu tive a semente, eu não vi ramos. Então, os ramos, esta é uma invasão, esta é uma contorção, distorção, uma doença. E ele acabou elencando 7 critérios no desenvolvimento da doutrina cristã, 7 critérios para controlar, monitorar desenvolvimentos propostos. Se alguém diz, eu tenho um desenvolvimento, tudo bem, vamos ver se fosse realmente um desenvolvimento de dentro, um esclarecimento explícito de algo que foi implícito, uma consequência nova que não foi tirada até agora, ou até um pressuposto, que tem certas verdades da fé que pressupõem algo, e não prestamos atenção ainda a esse pressuposto. Tem várias possibilidades de conhecimento. Sabe, quando você lê a pregação de São Paulo nas cartas, ele não dá o credo, ele não recita o credo apostólico, e certamente ainda não o credo niceno-constantinopolitano. Ele diz, esta é a verdade, Cristo morreu e ressuscitou. Às vezes ele reduz tudo a isso, porque essa verdade é a verdade pessoal, que ele, pelo seu encontro com Cristo, e os apóstolos, com seus encontros com Cristo, eles conheciam ele. E aquilo que ele fez, aquilo que ele sofreu, não apenas aquilo que ele ensinou. Os ensinamentos de Jesus são importantes, mas ele, como ensinamento, é mais importante do que aquilo que ele fala. E São Paulo fala sobre isso, e é suficiente no início. E também São Tomé, que foi para a Índia, e outros apóstolos, nos primeiros séculos, eles estavam falando sobre a pessoa, sobre aquilo que essa pessoa fez e sofreu, e a sua ressurreição da morte. E chegam juntamente com essa ênfase sobre a pessoa, um monte de verdade sobre a gente começa a pensar. O que significa isso?
O que pressuposto por isso? O que segue-se disso? Quais são as relações com outras ideias que podemos avistar? Tudo isso gradualmente, mas tem que crescer de forma orgânica. E quando a igreja identifica uma ou outra ideia como alheia a esse crescimento orgânico, vai chamar isso de uma heresia, que significa algo que foi escolhida, esta virou uma pequena escola separada, que não está parte do organismo, não está recebendo o sangue e o oxigênio e a vida do corpo místico de Cristo. Então, mais uma observação sobre antes de falar sobre esses 7 critérios. A palavra dogma, Newman famosamente confessou seu amor pela palavra dogma. Hoje em dia temos hesitações. Dogmático significa uma posição que você adere ferrenhamente a essa posição sem qualquer raciocínio, sem qualquer possibilidade de discussão. Isso não é noção de dogma. O dogma é uma doutrina, de novo, é uma doutrina com proposição eclesiástica, quer dizer, que a igreja explicitamente apresentou, seja no credo, nos credos oficiais, seja nas declarações conciliares, seja nas declarações papais, que são de fide. Mas mesmo o assim chamado magistério ordinário, que é o ensinamento cotidiano dos bispos no seu conjunto, não qualquer bispo aqui, mas aquilo que todos os bispos estão dizendo, juntamente com o Papa, isto faz parte também do magistério ordinário, que é a fonte, normalmente, que pegamos essas verdades. É bom não ficar muito obcecado com isso. Este dogma, este é infalível ou não? Este é verdade ou não? Porque tem toda tem sentenças comuns, tem fé católica, fé eclesiástica. Os teólogos fundamentais vão explicar todas as diferenças que temos aqui. E tem distinções, porque na vida tem distinções também. Eu sei poucas coisas com absoluta certeza na vida natural, mas tem algumas coisas que sabemos que com absoluta certeza na fé. Esses são os dogmas. E eles se empenham especialmente na gramática do assentimento a falar sobre isso. E a propósito, isso tem uma consequência surpreendente. Nossos amigos seculares ou ateus vão dizer, bom, vocês têm essas crenças vagas e confusas, incertas. Nós temos a ciência que está certa, que está comprovada, absolutamente verdadeira. E você não tem que pesquisar muito antes de descobrir, primeiro, que os cientistas têm também suas crenças, e muitas, só que normalmente não são examinadas, mas também que um bom cientista hoje vai insistir que a nova ciência, a ciência moderna, está em revisão constante. O que você tem, as mais das vezes, são probabilidades estatísticas. Então, e estão aguardando um novo paradigma que talvez vai abalar até essas. Tem muita incerteza e muita conjectura na própria ciência. É bom assim. Isso não é contra a ciência, simplesmente reconhecendo a sua natureza. Ao passo que as verdades que temos por fé são certas. São relativamente poucas, mas sobre essas poucas verdades certas, você pode construir toda a sua vida de fé, sua vida moral, e ir na direção certa. Eu gosto de usar uma certa metáfora, que os dogmas são como meus fios na estrada. Na estrada. Por que temos meios fios na estrada? Meios fios para que você fique na estrada, que você não acaba na lama à direita ou à esquerda, que você fique na rua. Então, os dogmas são assim, são importantes, mas eles estão direcionando seu crescimento no conhecimento e na fé. Esse desenvolvimento que também acontece na sua própria
mente, no seu próprio coração. Mas você vai ser guiado pelos dogmas, mas não é só os dogmas. Os dogmas estão lá para proteger, para evitar certos disparates, certos erros. Você não vai andar em cima dos meus fios. Você vai explorar, guiado pelos meus fios. E para onde o caminho te conduz? Só Deus sabe. Então, quais são os 7 critérios? Para terminar com isso, e depois eu vou usar um exemplo de desenvolvimento na doutrina para encerrar a palestra. No livro, ele inclui 7 critérios. Okay. 2 critérios têm a ver com preservação. 2 com assimilação. 2 com o tempo, quanto antecipação, quanto lembrança. E o último com vigor. Bom, os primeiros 2 critérios sobre a conservação. Conservação do tipo, ele diz no início, conservação do tipo significa quando uma doutrina evolui, ele não pode sair do tipo. Esse é sobre Deus, sobre a natureza de Deus, ou sobre a igreja, ou sobre Maria, ou sobre o sacramento. O tipo de exposição tem que ficar dentro da sua própria natureza. Como o crescimento de um organismo tem que ficar dentro do seu código genético. É meio simples isso, mas você não pode alterar a natureza de uma doutrina. Que tipo de doutrina é? Também doutrina moral, doutrina teórica, dogmática. Cada tem uma natureza que tem que ser respeitada. E, juntamente com isso, uma continuidade, ele diz, de princípios. Continuidade de princípios. Ou seja, tem certos princípios que regem a teologia cristã. Por exemplo, tem um princípio na leitura da Bíblia. Um princípio fundamental é que você tem que interpretar partes anteriores na Bíblia segundo partes posteriores. Quer dizer, você entende o Pentateuco, ou a Torá, pelos livros históricos, Torá e os livros históricos, pelos livros didáticos, sapienciais e proféticos, e para o cristão, todo o Antigo Testamento pelos evangelhos, e mesmo os evangelhos pelas cartas, e finalmente Apocalipse tem uma olhada misteriosa, mas profunda sobre o todo. Esse é um princípio. Outro princípio é que o amor é fundamental. Qualquer coisa que fere o amor não o amor sentimental, mas o amor consta no desejo constante para o bem do outro e a prontidão de se sacrificar até em prol deste bem. Princípios têm que ser contínuos. Esta é preservação. Isso, claro, você não tem a mesma doutrina se a essência não seja preservada e os princípios igualmente. A segunda parte, a assimilação e coerência, tem a ver com a interconexão dos elementos da fé. O princípio da assimilação diz que, como na refeição, eu vou pegar elementos diferentes de mim, e tem certas coisas que eu posso comer e eles vão passar para ser meu corpo. O pão e o vinho, qualquer coisa comestível que você come, é comestível porque ele é capaz de ser assimilado no seu corpo. Então, tem ideias, tem intuições que provêm da filosofia, pode até provir de uma outra religião. Mas tem algumas que são capazes de serem
incorporadas na fé cristã e outras não. E você tem que identificar a diferença. Então, o princípio da assimilação. Para crescer, você tem que se assimilar. Nos primeiros séculos, a igreja assimilou muito da cultura grega. Também assimilou muito da jurisprudência romana. E vai assimilar também certos elementos da ciência moderna. Certos elementos da filosofia moderna, mas em medida bem reduzida, eu diria. Mas o princípio é o mesmo. Você sempre tem que, é comestível ou não, pode assimilar-se ou não. E também, o quarto critério, o segundo critério da interconexão, tem que ter uma conexão lógica. Não tem saltos lógicos entre uma doutrina e outra. Se você entende bem o que significa a redenção pela morte na cruz de Jesus Cristo e a eficácia dos sacramentos, ou a Santíssima Trindade de um lado e a criação divina do outro, que tem reflexões trinitárias, etc., que nunca tem algo que está aqui na fé, outra coisa está aqui sem ligação lógica alguma. Estão todas interconectadas. Okay? Então, tem preservação do tipo, continuidade de princípios, o princípio da assimilação e a coerência lógica. E a quinta e a sexta dizem respeito mais à questão histórica, cronológica, diacrônica. Antecipação do futuro, ele diz. Quer dizer que tem aquilo que está se desenvolvendo talvez apenas no século XXI. Tem uma certa previsão disso já no século XIII. Ou você pode ver que Tomás de Aquino, por exemplo, já previu algo que vai se manifestar apenas no século XXI. Então, retrospectivamente e também projetivamente, a teologia, a doutrina, tem que possuir também uma coerência, mas uma coerência em termos de tempo. Antecipação do futuro. O sexto critério é ação conservativa quanto ao passado. Este é talvez o critério mais conservador, podemos dizer assim, porque ele insiste que o que hoje em dia às vezes é chamado de hermenêutica de ruptura tem que ser rejeitada, mas também a maneira da continuidade tem que ser bem entendida. E nunca uma verdade explícita e claramente articulada vai ser corrigida ou mudada ou negada. Pode ser esclarecida. Pode ser até que a gente entendeu mal no passado certos elementos desta verdade. E podemos ver agora por quê. E veremos isso em um momento. Então, o eixo histórico, antecipação do futuro, conservação do passado. E o último, eu falei sobre vigor, usei a palavra vigor porque ele usa, mas eu diria que o sétimo critério é mais a fecundidade. A fecundidade. A fecundidade, porque a verdade realmente é verdadeira. Não é apenas viva, mas como eu falei, sendo orgânica vai ser fecunda. Ele vai fecundar pensamento, fecundar teologia, fecundar reflexões ulteriores. A gente vai continuar pensando. Temos o Epictácio de novo. Ou seja, as verdades as verdades não querem ser embutidas em não são, eu vou dizer assim, não são escritas em pedra. As verdades
da doutrina não são escritas em pedra, são escritas em sangue pessoal. E eles têm fecundidade. Você vê mesmo pegar Agostinho, pegar Tomás de Aquino, pegar Hans Urs von Balthasar, grandes teólogos, mas que recebem esse legado do passado, cai como semente na sua própria alma e gera intuições novas. Então, se uma verdade não fosse fecunda, se seja estéril, não é uma verdade que está desenvolvendo-se segundo a mente de Newman. Essas sete características são características, uma é mais convincente do que outra. Nenhuma dessas ideias é de fé, você pode aceitar ou não. Mas é uma maneira muito aberta, olhos abertos, a entender o desenvolvimento. Eu vou terminar com um exemplo disso. E é claro que certos elementos da fé, tem pessoas que querem mudar tudo na fé. A fé tem que mudar-se completamente. Tem um novo mundo. A Bíblia não sabia da física atômica, da evolução, etc. Então, temos que mudar tudo. Este é um perigo evidente. Mas tem outro perigo, que é pessoas que querem fazer da igreja um museu de ideias, com dioramas, um museu ou um clube, que é uma coisa fechada, que também está errado. E Newman, chamado às vezes o pai do Concílio Vaticano II, realmente antecipou todas essas tensões que viraram à tona durante o concílio. Nenhuma ideia talvez é mais... Sabemos que mesmo o Concílio de Trento falou tão definitivamente sobre tantas coisas, mas houve um assunto ou dois assuntos talvez, escatologia, a gente sempre adiou a discussão da escatologia sobre as últimas coisas, pelo menos em termos de determinações dogmáticas. Mas a outra foi a igreja, eclesiologia. Houve grande conflito entre certas facções no Concílio de Trento. E, finalmente, o Concílio conseguiu fechar-se, encerrar-se, porque demorou mais de 20 anos, com sessões diferentes, grandes intervalos e grandes conflitos. Não foi pacífico o Concílio de Trento, meus queridos. E quando terminou, conseguiu terminar-se porque um cardeal muito esperto descobriu uma maneira de evitar ou adiar a discussão da natureza da igreja para o próximo concílio, talvez no século próximo, que não aconteceu. Né? E também o primeiro concílio vaticano teve na pauta a eclesiologia, natureza da igreja. Este é muito moderno, autorreflexão. Quem somos nós? Quem sou eu? Como eu sei que eu sei? Né? Mas não conseguiu chegar a essa discussão por causa da guerra entre os prussos e os francos. Foi impossível. E eles simplesmente adiaram. O concílio nem foi encerrado. A primeira coisa que eles fizeram no Concílio Vaticano II era encerrar oficialmente o primeiro concílio. E uma das primeiras coisas que eles fizeram, finalmente, um documento sobre a natureza da igreja, Lumen Gentium. E neste documento dogmático, chama-se Constituição Dogmática da Natureza da Igreja, tem outro documento dogmático que é Dei Verbum sobre Revelação, também muito importante. Quem diz que não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral. Isso não é exatamente certo. Claro, não houve uma nova doutrina definida, mas várias ideias foram esclarecidas. E uma delas é a salvação. E eu me lembro, quando eu cresci fora da igreja, e pessoas falaram sobre os católicos. Todos os católicos acham que todos nós protestantes somos indo para o inferno, inevitavelmente, por não
fazerem parte da Igreja Católica. E esta foi uma ideia muito comum, especialmente entre o povo. Sinto muito, mas a Igreja é o único meio de salvação na Terra. E se você não faz parte, você vai ser perdido. Corajosamente, o Concílio pegou essa ideia, enfrentou-a e descobriu uma maneira de interpretá-la que deixou intacta a sua verdade, mas mais articulada o seu entendimento. Então, continua sendo o ensinamento da Igreja Católica. A Igreja está aqui na Terra, o meio da salvação para os seres humanos. Isso não mudou. Mas como é que você pode associar-se a esse órgão de salvação? A maneira mais perfeita, com certeza, diz, é ser incorporada nela. Você é membro, você frequenta os sacramentos, você professa a fé completa católica. Isso é melhor. Embora haja muitas pessoas que fazem isso e ainda estão bastante comprometidos quanto à virtude, mas esta é o melhor. A segunda é ser ordenado à igreja pelo batismo que você recebeu, envolvendo os protestantes e todos os não católicos que têm um batismo reconhecidamente válido. Eles são ordenados à igreja. Já tem um vínculo, mas o vínculo pode ser meio distante, mas eles não são completamente fora. E a terceira, talvez mais controvertida, são aquelas que são uniuntor, diz o Concílio, pela honestidade na busca da verdade e a bondade na busca da virtude. Tem uma vontade e um intelecto que estão buscando o bem e o verdadeiro, honestamente. E essas pessoas têm também a possibilidade, não é uma definição que todo mundo vai chegar, mas é uma definição que inclui, finalmente, ultimamente, a raça humana tem possibilidades de associar-se. E explicitamente, apenas a pessoa que saiba o papel da igreja, segundo a mente da Igreja Católica, saiba disso e rejeita, para ele a situação é mais problemática. Mas este é um desenvolvimento por articulação, por esclarecimento, correção apenas no sentido daqueles que interpretaram essa doutrina erradamente. Eu entendi isso sempre em termos de uma metáfora que eu vou usar em terminar. Imagina uma casa com várias salas e todas as salas ocupadas por pessoas, mas a casa está completamente selada. Todas as portas, todas as janelas são fechadas e não tem oxigênio entrando na casa. E as pessoas estão lentamente morrendo, sufocando. Em uma das salas, alguém conseguiu abrir a porta. E o oxigênio, ar fresco está chegando e, ultimamente, está chegando até as outras salas. Em grau menor, escala menor, mas pelo menos todo mundo está em condições agora de respirar, graças a essa sala que abriu a porta. É mais ou menos assim que esse novo entendimento foi apresentado no Concílio Vaticano II. Claro que tem pessoas que não vão gostar disso, mas o Concílio Ecumênico, sinto muito, você não pode mudar. Você não pode mexer. Esse é um ponto em que a pessoa, a autoridade da igreja, esta pessoa em que cremos, é mais importante do que o que você acha sejam as doutrinas. Porque essas doutrinas vivem em função da igreja, e a igreja é viva também. E tem papa, tem concílios, tem bispos. E quem estuda a história da igreja sabe que sempre havia problemas. E vai haver problemas. Porque, para quem não percebeu, não somos ainda no céu. Então, eu espero que
a fé das pessoas que assistem a isso também se desenvolve, mas no sentido correto, rumo à nossa única meta, que é Jesus Cristo. Obrigado. Padre Scott, muito obrigado desde já por essa exposição tão profunda, tão articulada. E nós temos algumas perguntas que estão aí no chat, eu vou colocá-las na tela. O senhor quer lê-las ou eu as leio? Estão aí, ó. Primeiro do Danilo Cortes. A contribuição atual de Newman para a teologia relacionada ao diálogo com os não-cristãos. Sim, essa é uma das consequências daquilo que eu acabei de falar. Quando uma das minhas especialidades é a religião comparada, terminando agora um curso sobre filosofia oriental, que passa da Índia para a China. E quando você vê as outras religiões povoadas por pessoas que pertencem à mesma raça humana do que você, para começar, não são seres diferentes, e que têm ancestrais que remontam aos nossos primeiros pais, ou seja, qual a sua interpretação exatamente de Adão e Eva, mas os primeiros dois seres humanos são pais de todos nós. E também houve, no início, sem sombra de dúvida, isso está representado até em Gênesis, o que chama-se às vezes revelação primordial. Ou seja, a gente teve contato com Deus, teve contato com a mente de Deus. E muitas verdades foram transmitidas e também preservadas pelo pecado, também confusas. Mas a melhor maneira de discutir com qualquer filosofia com a qual você não concorda, ou com qualquer religião que não é a sua, é começar identificando a verdade que eles têm, o bem que eles praticam, e ver eles por isso. Porque isso você tem em comum. Lá tem contato, lá tem um vínculo humano. E essa é essa noção do desenvolvimento abre a porta à discussão interreligiosa. Discussão tem que ser como falou um especialista nessa área, não concordo com tudo aquilo que ele escreve, mas ele é muito profundo, Raymond Panikkar. Panikkar escreveu um pequeno livro que eu posso recomendar, chama-se Intra-Religious Dialogue. Não um diálogo interreligioso, mas intra-religioso, diálogo interreligioso. O que significa isso? Quer dizer que dentro da sua própria fé, dentro das verdades em que cremos, há sementes, possibilidades de interagir com a verdade que existe numa outra tradição. E desenvolvendo isso, possibilitando o entendimento naquilo que compartilhamos. Houve um filme há muitos anos de um padre em Nova York e um rabino, que foram amigos. Isso existe. E o que eles compartilham? Creem em Deus? O Decálogo? Jesus Cristo? Não. Mas talvez eles gostam de futebol. Eles vão ao teatro juntos. Então, a amizade tem possibilidade, é possível. Eu tenho amizade com budistas que eu conheço, com hindus que eu conheço. É possível. Por causa dessas verdades, ninguém é totalmente errado. Ninguém. Nem o diabo é completamente errado, como diz, ele crê em Deus. Então, acho que Newman abre essas possibilidades. Claro, este é um terreno perigoso, mas você vai dizer que o terreno em que Jesus pisou não foi perigoso? Muito bem, nós temos uma segunda pergunta, mas antes, alguns estão chegando agora, eu percebo. O tema da nossa conferência, da conferência do padre Scott, é John Henry Newman e o desenvolvimento da doutrina. O padre apresentou a edição inglesa e nós, desde o ano passado, temos a edição, que eu mostrei no início, ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. Então, toda essa conferência está baseada na ideia de desenvolvimento e na exposição que o padre fez
desse livro que nós temos há pouquíssimo tempo. Depois eu vou falar do desconto da editora, mas temos uma segunda pergunta que eu ponho aqui. Eu recebo algumas coisas pelo WhatsApp, outras coisas, e coloco aqui no chat para o padre poder responder. Padre, segunda pergunta. Sim. Número pelo Vaticano II, quais temas conciliares em que a ideia de desenvolvimento se manifesta quando o desenvolvimento doutrinal deixa de ser uma ruptura? Sim. É claro que, bom, aquilo que eu já mencionei sobre salvação, o entendimento da igreja como o povo de Deus, essa é já sempre existia, mas tem coisas que existiam quase em notas de rodapé e foram agora colocadas no texto principal. Infelizmente, não é segredo isso, muitos aproveitavam o concílio para fazer coisas totalmente erradas e explodir praticamente o edifício da fé. E são pessoas que já o fato mesmo que tanto desastre aconteceu após o concílio é comprovante que a igreja não estava completamente saudável antes da igreja. Porque poucos anos, as coisas estão abaladas. Se foi tão perfeito a igreja pré-Vaticano II, esta é uma ilusão total. Mas é ilusão total também que as pessoas estão trazendo uma renovação boa. Renovação tem que ter esses 7 critérios. Tem que ter essa continuidade, tem que ser você renova algo que já existe. Isso não é uma coisa totalmente nova, mas uma renovação, reforma. E eu diria que o abuso feito, às vezes em nome de Newman, pessoas dizem, Newman falou desenvolvimento, então estamos desenvolvendo, vamos desenvolver mais. Bem, gente, vamos desenvolver. Então, não demora muito tempo, você vê, como eu vi nos anos 70, missas feitas por palhaços e com todo tipo de abuso litúrgico que não é nem um pouco sugerido ou encorajado nos documentos do Conselho sobre a Liturgia, nem no missal de São Paulo VI, que é um missal tradicional, é um missal simplificado, graças a Deus, simplificado. Será que você precisa dizer Dominus vobiscum et conspiritu 6 vezes numa única missa? Então, toda árvore precisa ser podada para sobreviver. Eles fazem isso aqui na UNB todo ano. Eu fiquei preocupado com as árvores, porque estão cortando tantos ramos. Mas dentro de alguns meses, eles estão crescendo de novo, de uma forma mais moderada. Eu diria que, em geral, o concílio seguiu o espírito de Newman, mas aquilo que aconteceu depois, nem Newman, nem Garrigou-Lagrange, ninguém. É apenas uma explosão de heresia, de estupidez, de pessoas desenraizadas, querendo fazer qualquer coisa que seja. Mas não podemos cair no erro de post hoc ergo propter hoc, porque seguiu o concílio e por causa do concílio. Eu passei o último ano lendo alguns livros sobre a história dos concílios, de Philip Hughes, de Jeden, da Alemanha, e todos os concílios foram muito problemáticos e houve muita resistência após a seguir o concílio. Esses radicais não estavam seguindo o concílio. Eles falavam, o espírito do concílio, mas não foi. O espírito pessoal deles. Mas mesmo o concílio de Niceia, queremos pensar que este é nosso credo, houve muita resistência. E por isso foi convocado mais um concílio, Constantinopla, e mesmo após isso, demora décadas para essas ideias contra o arianismo na época se sedimentaram no solo da fé. E o Concílio Vaticano é isso. Só que hoje em dia, por causa da mídia,
sabemos muito mais sobre as maquinações interiores, vemos os cardeais e os teólogos, e a gente sabe demais, né? Mas o Espírito Santo, ele paira em cima de tudo, todo este conflito, todo esse conflito humano. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Perfeitamente, padre. Vamos para a terceira pergunta do nosso acadêmico Rafael Saraiva Ribeiro. Obrigado, Rafael. Qual a posição da igreja a respeito de Newman no início de sua conversão ao cristianismo? Primeiro, ele nasceu numa família cristã, mas ele teve uma conversão, digamos, evangélica já com 15 anos de idade, por causa de um pregador. Ele descreve isso na sua apologia. E aprova, ele diz, faz parte da minha caminhada, esta conversão cristã que começou a viver, become a reborn Christian, essa ideia de nascer de novo, fazia parte. Mas eu suponho que você está falando sobre quando ele começou a sua conversão ao catolicismo. Newman tem uma das coisas mais convincentes de Newman, porque eu amo ele tanto, é porque quando ele se aproximou da Igreja Católica, ainda como anglicano, ele sofreu muita oposição dos anglicanos. Ele que foi uma pessoa muito prestigiosa, muito famosa, star de Hollywood quase na igreja anglicana, e depois ele foi criticado, abandonado, e ainda mais após a sua conversão, ele perdeu muitos amigos, e alguns amigos íntimos que só perto do fim da sua vida se reconciliaram com ele. Então, pelo seu catolicismo, sofreu muito por causa dos anglicanos. Mas, na Igreja Católica, também não foi melhor, de certa forma. Ele teve os sacramentos, mas ele foi atacado por católicos muito conservadores, como o cardeal Manning, também inglês, também convertido, enfim. Mas o Manning foi um forte ultramontanista, ou seja, Roma tem que, integralista quase, integralista, Roma tem que decidir todas as coisas. E Newman sempre manteve a sua mente ponderada, foi uma pessoa extremamente brilhante e viu posições diferentes. Tá? É um pouco mais simples se você não vê todos esses aspectos múltiplos de uma única ideia, como ele falou. Você não tem isso, você chega às suas decisões rápidas e nem entende por que pessoas pensam de forma diferente. Então, ele apenas após a publicação da sua apologia, mais ou menos terminou no ano 70, os últimos 20 anos da sua idade, a igreja começou a acolhê-lo. Mas o Papa Pio IX, ele não foi um casamento feito no céu. Mas várias pessoas tiveram problemas com o Papa Pio IX, mas com o grande Papa, um santo. Mas a personalidade continua. Mas quando Leão XIII virou Papa, em 78, 79, de imediato ele fez Newman cardeal. E Manning teve que engolir seu orgulho. Então, pessoas continuam. Mas ele, a maior parte da sua vida crítica, digamos, nos anos 30, 40, 50, 60, a maior parte da sua vida, ele estava odiado pelos anglicanos por ser católico e odiado pelos católicos por não ser realmente católico. Você foi infectado pelo anglicanismo porque ele teve dificuldades com a ideia de infalibilidade papal, não com a verdade isso, mas sobre a prudência em defini-la. Ele achava no início que é melhor não definir isso. Todo mundo vai entender mal. Vai achar que o Papa sabe quem vai ganhar o Copa do Mundo. Pessoas não têm, o povão não tem finesse, não tem distinções teológicas. E como foi definida no concílio, ele não participou do concílio Vaticano I, mas como foi
definido com muitas ressalvas, apenas sob essas condições, sabemos, quase nunca acontece que o Papa fala garantidamente com esse grau de infalibilidade. Newman aceitou. Ele disse, tudo bem, assim, entendido, mas porque ele teve a coragem de dizer, eu acho que não é uma boa ideia defender isso. Ele perdeu a confiança de alguns. E também escreveu um texto sobre a consulta do laicado sobre a doutrina. E isso também, numa época do clericalismo muito exagerado, às vezes, você vai consultar o povo, os leigos, sobre as verdades da fé. Não, só os padres, os bispos sabem isso. Mas isso é uma tradição muito antiga. Muitas vezes o povo mantém uma fé em certas coisas e os clérigos são um pouco duvidosos sobre a mesma coisa. Então, ele manteve uma certa independência e no final da sua vida foi muito amado. Mas ele teve que ganhar isso por muito sofrimento dos dois lados. Mais uma pergunta do Gleison Silva. Primeira parte. Newman fala aprofundar-se na história e deixar de ser protestante. Pergunta. É correto afirmar que Newman utiliza o ateísmo na forma de silogismo para retornar ao verdadeiro sentido do cristianismo e assim refutar as novas doutrinas desenvolvidas dentro do cristianismo? O ateísmo. Bom, eu não vejo a ligação entre as duas partes da sua pergunta. É claro que ele falou, no seu caso, ele estava fazendo referência à sua própria experiência, porque ele estava tentando, quando começou a escrever o desenvolvimento, estava tentando defender o protestantismo. O anglicanismo é uma forma de protestantismo, mas uma forma meio mais, tem bispos, tem missas, etc. Tem muita semelhança com o catolicismo, mas é protestante. Ele estava ele estava tentando estudar a história para comprovar o protestantismo e acabou exatamente o contrário. Não é uma grande declaração contra o protestantismo enquanto tal, mas uma declaração na minha experiência, lendo essas coisas, tentando sustentar a crítica protestante à Igreja Católica, eu não achei essas críticas bem fundamentadas. E usar o ateísmo como parte do silogismo, eu não entendo exatamente a pergunta. Bem, nós tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta ainda é de um caráter um pouco mais pessoal, mas antes de lê-la eu quero advertir que tem gente perguntando pelo seu livro, padre, e eu coloquei o link da loja da UNB aqui, Chesterton Universo, está um pouco ali nas últimas mensagens, um pouquinho acima das últimas, para que vocês possam adquirir. Depois o padre pode falar mais, ele disse que vai ser um livro sobre angiologia também. No final o padre vai poder fazer a divulgação. Tem textos, tem artigos, até sobre esse tema do ateísmo. Como eu mencionei no início, tem um artigo muito interessante do padre sobre fundamentalismo ateu e outros fundamentalismos disponível na internet. Um texto muito claro, muito preciso. Padre, já que entramos no tema da sua própria produção, há uma pergunta que eu acho que é de um caráter mais pessoal, mas o senhor fica à vontade para respondê-la ou não. É do Pedro Bernardes. Se o senhor quiser lê-la, está aí. Bom, eu me sinto muito solidário com Newman, porque quando eu cheguei aqui na universidade há 26 anos agora, eu estava anteriormente em um lugar onde eu fui considerado como meio radical, meio progressista. Eu cheguei aqui, eu sou visto como um outro conservador, que eu não sou. Eu não vejo nem o conservadorismo, nem o progressivismo. Deixa-me fechar essa. Eu sei que tem pessoas que dizem que prometer ou ser conservador ou ser progressista. Não concordo.
Não concordo. Acho que a igreja não é a igreja conservadora, não é a igreja progressista, é a igreja católica. E católica significa universal. E, na minha visão, tanto o conservadorismo, no sentido que queremos apenas conservar, queremos fechar nosso museu do catolicismo a qualquer veneno que está provindo de fora, ou os progressistas, então vamos derrubar tudo, vamos começar de novo, vamos fazer uma nova igreja. Esse progressivismo, conservadorismo, eu vejo como vales. E a via média, nesse sentido, a verdadeira via média, é o cume. Tem um monte. Essa é a igreja. Vamos talvez voltar a falar sobre isso com Chesterton, porque a visão de Chesterton, eu resisto a Chesterton e Newman sejam sequestrados por pessoas extremamente conservadoras. Finalmente temos nossos campeões. Não é assim. Não é assim. Eles são neste cume, nesse topo católico, de onde você pode ver direita e esquerda como duas confusões. Porque a igreja é, em certas coisas, extremamente conservadora. Em outras coisas, extremamente progressista. Ela está indo para o futuro. Não vamos voltar para o primeiro século. Impossível. E depende do assunto. Depende da doutrina. Você não pode dizer, a igreja conservadora ou a igreja progressista. Mesmo cada erro tem um germe da verdade. E cada verdade tem a possibilidade de ser mal entendida. E aquilo que caracteriza, na minha visão, a Igreja Católica, ela tem o juízo sombrio, que passa pelo tempo, e pode dizer isso sim, isso não. Agora sim, agora não. E essa é a coisa. Aqui na universidade, eu vejo todos os... É um ambiente meio liberal, com certeza. Liberal no sentido norte-americano, talvez progressista ser melhor, radical. Mas tem uma pequena minoria de pessoas muito radicais que fazem muito barulho. E depois tem um grande número de pessoas que são meio indecisos, eles têm uma tendência à esquerda, com certeza, mas são pessoas boas, buscando a verdade no seu jeito. Eu nunca tive problemas. Só 2 vezes que eu tive um professor uma vez que fez uma bagunça comigo, e um aluno uma vez, mas acho que foi um aluno meu doente. Mas, em geral, eu fui bem acolhido. Eu não tenho problemas com ele. Eu gosto até de estar... eu não posso sobreviver num ambiente completamente católico. Deus me livre. Eu quero as pessoas normais que estão buscando a verdade, que estão crescendo, que estão sofrendo. Essa é onde Jesus passou sua vida, não num clube. Padre, chegamos ao fim, as perguntas por hora se encerraram, e as perguntas que foram feitas, acho que contemplaram muitos outros aspectos, e para nós é uma alegria. Olha, eu estou aqui, sei que os acadêmicos tradicionais não gostam de elogios assim, públicos, mas estou realmente muito, muito contente, interiormente vibrando, porque uma exposição que abre sendas extraordinárias para aprofundar o Newman. E eu acho, padre, que o nosso intuito na Unicatólica foi evitar esse sequestro que o senhor mencionou. Sim. Para que esses autores eles não fiquem confinados a guetos, né, ideológicos, e que eles possam... Parabéns! Você vai recomendar meus livros e eu recomendo sua publicação desse... sim. Hans-Urs von Balthasar. Eu quis resgatar justamente esses autores que nos colocam assim na subida realmente para o cume, né, que não nos deixam presos, agrelhoados, às vezes, nos vales. Então, Newman são esses autores. Eu acho que o senhor trouxe assim, elementos tão ricos e tão serenos, e a Unicatólica quer restaurar esse equilíbrio também na aproximação com esses autores, né, para que esse renascimento que eu tenho falado tanto seja realmente... para que esses autores se tornem referenciais teóricos, não só bandeiras, né? Porque é muito fácil transformar um autor numa bandeira. Frases que tornarem-se clichês. Não é o que nós queremos aqui. Nós queremos realmente fermento
E o senhor acho que trouxe uma contribuição extraordinária, extraordinária. E, padre, meus agradecimentos, eu vou lhe deixar ir depois, e depois eu vou dar os avisos mais práticos sobre publicações. Nós temos uma parceria com as editoras, com as sociedades, mas também não quero tomar mais do seu precioso tempo. E dia 19 nós teremos também uma palestra sobre Chesterton, e tenho certeza que os participantes desta manhã já estão na expectativa por ela. Né? Para esse autor tão extraordinário, né? Esse gigante em todos os termos, que é Chesterton. E eu dou um testemunho pessoal aqui, padre. Nesse tempo de pandemia, logo no início, quando parecem essas sombras, essas trevas, acabaram pairando sobre a nossa cabeça, eu mergulhei um pouco em Chesterton e me ajudou muito, muito a superar esse tempo. Por ao mesmo tempo o realismo que ele tem, né, a profundidade, e ao mesmo tempo a alegria e uma forma de ver o mundo que é única, eu diria, única, extraordinária, e ao mesmo tempo profundamente católica, né, no seu caminhar e no seu fim, mas ao mesmo tempo muito aberta e dialogante. E o senhor mostrou aqui o que Chesterton e Newman mostraram: saber conviver e dialogar com as diferenças. Tanto, né, que um dos maiores amigos de Newman era alguém que estava no extremo do seu pensamento, com quem ele dialogou, viveu. E para mim isso é uma grande alegria também, que essa palestra tenha demonstrado isso. Padre, muito obrigado, até na quarta, e ao senhor as últimas palavras, né, espaço para as últimas palavras. So, benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda sobre vos e maneat sempre. Amém. Muito obrigado, obrigado pela bênção. Padre, até quarta-feira. Meus caros, então foi um momento extraordinário, né? Não tenho dúvida disso, e de muito aprendizado. Só para chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. O Francisco Alisson, presidente do Centro Acadêmico, está fazendo a verificação das presenças por meio do nome de vocês aqui. Coloquem só uma vez, porque senão vocês atrapalham o trabalho do Alisson, certo? Então, é isso. Primeira coisa. Segundo, eu já coloquei aqui o link do portal de certificados. Se você entrar no site da Unicatólica, no botãozinho acadêmico, vocês vão ver portal de certificados. Dentro de uns 20 dias, 21 dias, acredito que os certificados estarão disponíveis, desde que todos os dados no ato de inscrição tenham sido colocados da forma mais correta possível. Esse é o primeiro dado. Segundo, nós temos uma parceria com algumas sociedades. Aqui meu agradecimento pela ajuda e divulgação da Sociedade Chesterton Brasil, da pessoa do Joel, do Diego, estamos fugindo dos nomes, do próprio Rodrigo, que vai falar, do próprio Henrique Elfes e de tantos outros. E também da nascente Sociedade Chesterton, Newman, na figura do Ângelo, né? Eu acho que ele está aí, é o Ângelo. Muitas obras do Newman estão nascendo e outras virão. Como eu disse, a Cultor de Livros, só para fazer, é uma das nossas parceiras. E se você entrar lá no site e comprar o ensaio, que foi o livro desta manhã, edição de 2020, ou esse livro, eles têm outros livros também, sobre ideia de universidade, esse livro, Newman Católica, a Fidelidade na Aprovação, vocês podem ter 20% de desconto nos livros. Então, como esse Cultor tem outros livros. Já falei da ideia de universidade, a editora Eclésia, também, que é a nossa parceira, está dando 10% de desconto. Se você for lá escrever Eclésia 10% de desconto. Um dos temas dessa semana é a ideia de uma universidade. Ou seja, a Cultor tem uma obra, aparentemente são obras diferentes, e essa é a ideia de uma universidade, que é a mais clássica, mais conhecida, publicada pela Eclésia. Tem outras obras, como Fé e Preconceito. Apologia Pro Vita Sua, que o padre mencionou, não foi reeditada, até onde eu sei, e a Gramática do Assentimento está publicada em Portugal apenas. A Molokai tem 3 livros, eu não tenho o terceiro aqui, que é o Calista, que é um romance, mas tem toques autobiográficos do Newman. Você pode comprar, como eu disse, está lá no site, a promoção, sermões pregados em diversas ocasiões, e meditações e devoções, e Calista, os 3 por R$ 95,00, até onde eu percebi ali no site. Então aproveitem essas parcerias. Nós também temos que parceirar a Outra Via, que é uma promoção de 2 amigos meus, o Gabriel De Vita e a Rebeca Traut. Logo, logo a Outra Via vai oferecer textos também do Newman, para incrementar a produção. Então,
fica aqui o meu convite, a minha provocação para participação nos dias que se seguirão. Teremos ótimos palestrantes, como foram os de hoje, e também que esta semana teológica da Unicatólica de Quixadá, do Sertão Central Cearense, sirva como um pontapé, como um ponto de partida para uma produção teológica e filosófica inspirada nesses dois gigantes ingleses. Meu agradecimento pela paciência, pelo acompanhamento. Peço que ajudem a divulgar a semana. As palestras de hoje já ficarão disponíveis, salvas na UniTV, no canal da Unicatólica, para que você possa voltar a escutá-las, fazer as suas anotações e também se sentir provocado a mergulhar no pensamento dos autores aos quais dedicamos esta bela semana. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um momento. Grande abraço, tudo de bom, até mais.